Amém. Bom dia a todos, mais uma vez aquele sábado. Espero que todos vocês estejam bem. A gente só vai estar bem mesmo quando Jesus voltar, né? E nos levar para as mansões celestiais. Enquanto isso, nós vamos ter lutas, dificuldades, problemas, mas nós temos que saber lidar com os problemas, sim ou não? Se a gente não souber lidar com os problemas, vem o desespero. E não pode vir o desespero, né? O desespero a gente não consegue discernir nada. Vamos fechar nossos olhos para nós vamos abrir a palavra de Deus? Nós precisamos da orientação do Espírito Santo. Oremos. Senhor nosso Deus, sentimos a sua presença entre nós, aqui na recapitulação da lição da Escola Sabatina, dos louvores, mas também desejamos agora, Senhor, ouvir a sua voz. Toda vez que nós abrimos a tua palavra, o Senhor fala aos nossos corações. Que possamos permitir, além de ouvir a sua voz, mas de colocar em prática os seus ensinamentos, Pai. E não vai adiantar simplesmente ouvir, que é maravilhoso, mas não colocar em prática, Pai. Então nos ajuda, Deus, o Espírito Santo, a colocar em prática as suas orientações. Por essas bênçãos lhe pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Vou pedir para o Sandro colocar a imagem, né? Isso aí é a imagem do cenáculo, irmãos. Cenáculo, quando nós ouvimos falar a palavra cenáculo, vem na sua mente o quê? Ah, irmão Alex, vem a Santa Ceia do Senhor. Talvez na sua mente possa vir também o quê? O batismo do quê? Do Espírito Santo. Então nós temos passagem na Bíblia que fala desse lugar, cenáculo, o local onde as pessoas também faziam suas refeições, lugar onde as pessoas faziam suas reuniões de oração. Então vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu ali no cenáculo, voltado às orientações de Jesus Cristo, e aplicar também para a nossa vida, tá ok? Todos estão com a Bíblia Sagrada na mão? Então vamos lá, vamos usar um pouquinho a Bíblia. Abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Que diz assim, todos acharam? Atos, capítulo 1, versículo 13. Vamos lá. Quando ali entraram, subiram para onde? Para o cenáculo, onde estavam reunidos Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Eles receberam uma orientação para que eles pudessem voltar para Jerusalém e fossem para um cenáculo. O cenáculo era um lugar de reunião, um lugar de união, também de renúncia, de reconciliação e também de celebração. Então nós vamos ver algumas coisas aqui que aconteceram no cenáculo e trazer um pouco para a nossa realidade, ok? Abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 12.
Lucas, capítulo 22, versículo 12. Hoje é o sábado missionário, né? E a gente gosta muito de pregar o Evangelho, mas nós precisamos nos preparar para a missão. Então vamos lá. Capítulo 22, versículo 12 diz assim: Jesus está falando que os apóstolos, os discípulos deveriam procurar uma pessoa, e essa pessoa indicaria um local para que eles pudessem fazer a reunião da Santa Ceia. Ele vos mostrará, essa pessoa vai mostrar um espaço cenáculo, imobiliário, que está aqui na minha Bíblia. Ali fazem o quê? Os preparativos. Então o local iria ser apresentado e ali seria feito o quê? Os preparativos. Haveria um local, já estava ali mobiliado, mas também precisava ser feito preparativos. Precisamos, na nossa vida, fazer alguns preparativos também, sim ou não? O que a igreja tem mais pedido hoje, buscado, é o batismo do Espírito Santo, sim ou não? E o batismo do Espírito Santo, ele vem de qualquer maneira? Não. O Espírito Santo, ele nunca virá de qualquer maneira. Mas, irmão Alex, nós estamos à porta da volta de Cristo Jesus, e a obra do Espírito Santo ainda não se iniciou na minha vida com poder pleno para que eu possa pregar a boas novas de salvação. Nós precisamos fazer preparativos. O lugar se encontrava pronto, mas era necessário os preparativos. E no livro Atos dos Apóstolos, que eu vou usar um pouquinho aqui comenta o seguinte, é bem interessante que eu vou ler aqui. Enquanto esperavam, os discípulos, enquanto os discípulos esperavam, eles se humilharam em arrependimento e confessaram a sua incredulidade. Aqui foi um pouco antes do batismo do Espírito Santo. Aqui, já eles entram pela segunda vez no cenáculo. O que nós lemos aqui, eles entraram dessa vez sem o batismo do Espírito Santo. E que preparativos são esses? Precisamos, quando nós entramos na presença do Senhor, nós precisamos nos humilhar. O que é humilhar? É você reconhecer o seu estado. Ok? Você precisa reconhecer o seu estado. Se você entrar hoje na presença de Deus, você precisa entender qual é o seu estado. Qual é o seu estado hoje? Os discípulos fizeram isso. Eles reconheceram o seu estado. Eles se humilharam, se arrependeram e reconheceram a sua incredulidade. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos na igreja, mas nos comportamos como incrédulos. Como assim, irmão Alex? Vou repetir. Muitas das vezes nós estamos na igreja, mas o nosso comportamento é de quê? De incrédulo. Não acreditamos que Deus ele pode nos transformar. E muitas das vezes nem acreditamos que Deus pode transformar as pessoas. E os discípulos entraram aqui, nesse primeiro momento, para fazer os preparativos. E quando as coisas estão prontas, houve ali uns preparativos, eles fizeram o quê? Porque quando você entra no seu cenário, quando você se humilha ao Senhor, o que
que você precisa fazer agora? Tem todo um processo até você chegar a ser batizado pelo Espírito Santo. Lucas 14:33 fala desse processo. Processo de renúncia, de negar a si mesmo. Lucas 14:33. Só você virar algumas páginas. Lucas 14:33. Diz assim, ó. Amém? Assim, pois, todos aqueles que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o quê? Meu discípulo. Renunciar às coisas que nos impedem de ter um encontro. Mateus 16:24 também fala um pouquinho. Você entra no cenáculo, você reconhece como você está, mas você precisa agora renunciar. Mateus 16:24. Então disse Jesus ao seu discípulo: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo faz o quê? Se negue, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, não dá para andar com Jesus sem se negar a si mesmo. Você tem que se negar o seu eu, aquilo que você acredita que desse jeito está muito bom. Há um convite para que você possa entrar no cenáculo também hoje. Mas a primeira coisa que você tem que reconhecer é o seu estado. Se você não reconhece o seu estado, como você vai se negar? Se você acredita que do jeito que você está muito bem, como você vai se negar? O convite que Jesus estava fazendo para os discípulos na Santa Ceia também era para isso. Então nós vamos ver que aconteceu algumas coisas aqui que Jesus Cristo esperava que não acontecesse. Então, quando se entra no cenáculo, se faz os preparativos, se humilha, reconhece que do jeito que você está, não está bem. Reconhecendo esse momento que você não está bem, que você precisa de uma mudança, o que você faz? Você nega-se a si mesmo. Porque a pessoa que tenta mais te prejudicar é quem? Quem, irmãos? Diabo? Tem certeza que é o diabo? Ele está aí. É o nosso erro. Jesus não falou o diabo. Ele falou assim: se negue a si mesmo. Tem que se negar. E para se negar a si mesmo, você tem que se humilhar. Você tem que reconhecer a sua condição. A igreja hoje que está esperando o batismo do Espírito Santo, se não fizer esse processo, não terá batismo do Espírito Santo. Primeiramente, você entenda que do jeito que você está, não está bem. Você se humilha, você reconhece. E depois você entende claramente que você tem que negar o seu eu. O seu eu, ele vai te matar. Essa é a função do seu eu. O seu eu, ele vai te prejudicar. Ele vai te afastar de Jesus. O que é um eu aflorado? É uma pessoa que está cheia de quê? De orgulho. Sabe o que tem que fazer, mas não o que faz. Você é assim? Eu sou assim? Somos assim, irmãos. Aqui ninguém pode levantar o braço e dizer: não, eu sou santo, eu não erro, eu não perco, não tem esse negócio comigo. Nós somos assim, irmãos. Nós somos pecadores. Deus te dá a oportunidade de você fazer os seus preparativos, se humilhar e reconhecer o seu estado. E reconhecendo o seu estado, você se nega. Você não quer mais o seu eu para a sua vida.
Você deseja que o Senhor venha dirigir a sua vida. E aqui também, olha que interessante, que está escrito aqui. No segundo momento, onde Jesus Cristo, ele fala para os discípulos voltar para Jerusalém, e eles entram ali no cenáculo, o que acontece ali? Aqui está dizendo no livro Atos dos Apóstolos, página 21, Deus os fez lembrar de verdades que haviam esquecido. Muitas das vezes nós estamos esquecendo das verdades que um dia nós aprendemos. Muitas das vezes nós não estamos reconhecendo o nosso erro. A gente muitas das vezes justifica o nosso comportamento e a nossa atitude. Vou dar um exemplo. Você vai orar e na hora que você ora, você fala: Senhor, eu reagi assim porque o fulano de tal fez isso. Então pede perdão, mas tenta justificar o quê? O seu comportamento. Se tem uma coisa que Deus não quer ouvir, é a justificação do seu comportamento. Se errou, se fez os preparativos, se humilhou, reconheça que errou, independente dos outros. Isso é uma dificuldade que nós estamos tendo para colocar em prática. E muitas das vezes, até na nossa oração, a gente tenta justificar o nosso comportamento. Você sabia disso? Por que eu me comportei desse jeito? Porque fulano de tal fez isso. E por ter feito isso, eu me comportei desse jeito. O Senhor me perdoa. Ele perdoa, mas Ele deseja que, se a outra pessoa fez algo que tirou você de sério, Ele deseja que você venha ter um comportamento como Jesus queria. É isso que Deus deseja. Então aqui, no momento que eles voltaram de Jerusalém, entraram no cenáculo, Deus fez ele lembrar. Algumas pessoas têm uma ideia de quando eles entraram no cenáculo, eles entraram sozinhos, sem Deus, sem o Espírito Santo. Não, estamos aqui sozinhos. Aqui não tem Deus. Não. O Senhor estava o quê? Orientando eles. Porque um ser humano sem Deus, em qualquer momento, não vai conseguir chegar a um ponto de reconhecer os seus erros. Então o Espírito Santo todos os dias faz o que com você e comigo, ele insiste. Haverá um momento na história que o Espírito Santo vai parar de insistir. Mas hoje ele está o quê? Insistindo. E a irmã White, ela comenta o seguinte: que Deus fez eles lembrarem. E eles falaram assim: se pudéssemos reviver os últimos 3 anos, como teríamos agido de maneira diferente. Olha o que eles falaram: se pudéssemos agir como nós estamos agindo hoje, como seria diferente o nosso comportamento com Jesus há 3 anos atrás? Deus fez eles lembrarem. Às vezes nós tomamos posicionamentos que lá na frente faz a gente o quê? Se arrepender. É ou não é? Você já passou por isso na sua vida? De tomar uma atitude e depois lá na frente se arrepender? Mas hoje o que está acontecendo, irmãos? Nós estamos conhecendo a palavra, mas não estamos nos humilhando. Não estamos indo até o Senhor com o coração em humilhação. Então, muitas das vezes, nós estamos fazendo coisas erradas e não estamos nos arrependendo o quê? De nada. Não estamos falando para Deus
do nosso comportamento. A oração da noite que você faz é uma oração, irmãos, talvez seja a oração mais importante para a sua vida. Você de manhã, não acorda, você agradece, sim ou não? Mas de manhã, mas à noite, antes de você dormir, o que você vai levar para Deus? Um relatório das suas atitudes. E o que você vai falar? Ou você olha assim, Senhor, muito obrigado pela noite, foi um dia abençoado, o Senhor me protegeu, me guardou, agora eu vou dormir, me dá uma noite de sono, amém. Isso é oração? Não. A oração é quando chega à noite, antes de você dormir, e colocar ali o seu relatório. Fala tudo. Eu fui uma péssima pessoa hoje, Senhor. Fui impaciente, tratei pessoas com ignorância, errei em todos os sentidos. Hoje eu fui reprovado. Se eu morresse hoje, eu estaria perdido. Mas eu agradeço ao Senhor porque o Senhor comprou a minha vida. Me ajuda. É assim que Deus ele quer. Então, irmãos, Deus ele fez o quê? Eles reconhecerem. E aqui também diz o seguinte: outro momento no cenáculo. Cenáculo também não é só um lugar de reunião, de preparativos, mas é um lugar de humildade também. João capítulo 13, versículo 4 e 5. Vamos lá. Olha o que acontece aqui. Vamos aprender algo com o Senhor Jesus agora. João 13, versículo 4 e 5 diz assim, ó. Isso também é no cenáculo. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu o quê? Cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar com a toalha com que estava. Então, nesse momento nós reconhecemos como lava-pés antes de participar da ceia. Jesus Cristo, ele lavou os pés de um traidor que estava próximo a negar ele. Lavou os pés ou não lavou? Lavou os pés. E uma vez uma pessoa falou assim: não é essa. Na hora de lavar os pés, Jesus pulou Judas. Falei, só se estiver escrito na sua Bíblia, porque isso não existe. Jesus Cristo não faz exceção de pessoas. Ele fez o quê? Lavou os pés de todas as pessoas. Lavou o pé de Pedro, que estava com o seu coração altivo, imaginando que ele seria o primeiro-ministro. Estava com o coração altivo ou não estava? Estava. Lavou o pé dos seus discípulos, que prontamente iriam o quê? Quando Jesus fosse pego pelos soldados, o que os discípulos iam fazer? Abandoná-los. Quem era digno ali que Jesus lavasse os pés? Às vezes, irmãos, quando tem Santa Ceia aqui, e eu tive também em muitas igrejas, nós erramos na Santa Ceia. Sabe por quê? É muito fácil para muitas pessoas, né? Lavar os pés da sua esposa. Se você que é marido ou esposa está encontrando dificuldade para lavar os pés do seu marido, você está bem distante mesmo. Mas é muito fácil lavar o pé da esposa e do marido. É muito fácil lavar os pés de pessoas da família. Mas lavar os pés daquela pessoa que fala mal de você, lavar os pés da pessoa que passa pelos corredores e não olha para o seu rosto, lavar os pés de pessoas, irmãos, que estão te traindo, que não gostam de você. Sabe o que deveria acontecer em nossas ceias, irmãos? É deixar bem à vontade. Claro que mulher com mulher, mas antes disso, abrir um tempo e um espaço para que aquelas pessoas que tivessem problemas conversassem e orassem.
E eu tenho certeza que muitos aqui iriam lavar os pés de muita gente. Não somente de uns pés, mas de muita gente. Porque Jesus Cristo lavou os pés de quantas pessoas ali? Dos 12. De muitos pés. Não, calma aí. Lavei o pé da minha esposa, agora vou lavar o pé dessa pessoa aqui. Lavei o dela também. Não, mas já lavei, quero lavar de novo. Ah, mas já lavei, quero lavar de novo, de novo. Talvez a nossa Santa Ceia seria diferente. Porque foi isso que Deus lhe fez. Lavou os pés. A senhora White, ela fala que Judas, enquanto estava ali, ele tinha a oportunidade de ser salvo. Mas quando ele se levantou e saiu do cenáculo, acabou o tempo para ele. E para nós, irmãos, nós estamos vivendo em tempos que a porta da graça, ela vai fechar primeiro para onde? Para ir? Igreja. O juízo começa onde, Marcelo? Igreja. É ou não é? Deus, ele dá o exemplo. Então, naquele momento, que Deus sabia que Judas era um traidor, que Jesus sabia que Pedro era um traidor, mas o único que se levantou e foi fazer o que tinha que fazer, foi quem? Ali foi a última oportunidade que ele teve. Pois quando ele sai dali, levanta e sai, quem entra nele? Satanás. Irmãos, para a igreja hoje, ela não está, talvez, entendendo o seu papel nesse planeta. Nós fomos levantados por Deus, nascemos com um propósito missionário, profético, para pregar as boas novas. Mas as boas novas, ela não é pregada de qualquer maneira. Nunca vai acontecer isso. Nesse primeiro momento, os discípulos estavam cheios de si, cheios de orgulho, mas se encontrava ali ao lado de Jesus Cristo. Judas vai embora, ali acaba para ele, mas o restante ficou ali, mesmo discutindo quem seria o maior, mas se encontrava ali, porque Deus já sabia, Jesus já sabia que eles iriam se arrepender. Deus, ele sabe, em nossas igrejas, de forma mundial, quem vai ser salvo, quem vai se perder. O nosso comportamento, mediante tantas coisas que a gente já sabe ou não sabe? Você sabe, eu sei. Deve ser um comportamento que exemplar, como nós vamos colocar agora. Porque, irmãos, pense comigo. Imagina abrir mão de algo maravilhoso para estar num lugar horrível. Olha, você tem escolha. Não só um exemplo. Você prefere esse lugar que é maravilhoso ou prefere ir para esse lugar que é horrível? O que você vai dizer? O que você vai dizer, igreja? É maravilhoso. Sem dúvida. E Jesus? Ele falou o quê? Porque Jesus Cristo, ele escolheu estar onde? Para nos salvar. E aqui era um lugar bom comparado ao céu? Horrível. Imagina você escolher. Você quer ouvir palavra de amor, de bondade, de ser amado, ou ser insultado, perseguido, traído, humilhado? O que você preferiria? Não, eu quero estar num lugar onde as pessoas falam palavras de amor, de bondade para mim, mas Jesus preferiu o quê? Para te salvar? Ao contrário. Vocês estão entendendo, irmãos, o que é o amor de Cristo? Se o amor de Cristo me constrange, eu não posso ser a mesma pessoa que eu fui ontem. Esse negócio de estar na igreja há anos e ser impaciente, irmão, sinal que você está, ou eu estou atrofiado espiritualmente. Porque Deus, ele deseja que você, o quê? E eu cresça. Tem pessoas que estão crescendo nessa caminhada? Tem.
Tem pessoas que estão estagnadas? Tem. Então Jesus Cristo, irmãos, ele fez o seu ato na Santa Ceia, não para mostrar nada, é porque ele amava a todos e deu a todos a oportunidade. Há um traidor entre nós, aquele que colocar a mão aqui comigo, foi para que Judas pudesse o quê? Tomar um posicionamento ao contrário. Senhor, me perdoa, eu fiz realmente isso, mas eu estou errado. Nós temos também, irmãos, a escolha a fazer. Você tem escolha a fazer ou não? Eu não tenho escolha. Você tem escolha a cada dia a ser mais Cristo ou ser mais eu a cada momento. Você a cada dia você tem escolha de ser melhor. Não é justificar o seu comportamento. Então, irmãos, o cenáculo é um lugar de humildade. Jesus lavou os pés de Judas. Como eu falei aqui, quando ele se encontrava ali, ele tinha o quê? A oportunidade de ser o quê? Salvo. Mas ele passou, como a irmã Mate fala, ele passou dos termos. Quando se passa dos termos, não há mais esperança. Você sabia disso? Existe um limite, principalmente se você conhece a verdade. Existe um limite. Mãe, ela fala no livro Desejar pelas Nações, página 464, Judas passou dos termos, tendo todo o conhecimento. Nós temos todo o conhecimento. E o que Deus ele deseja? Que nós devemos ficar dentro dos termos. Satanás, ele passou o quê? Dos termos. Saul passou o quê? Dos termos. E muitos outros passaram. Nós não queremos, irmãos, de forma alguma, que um dia, quando o nosso nome passar em revista, ouvir as palavras, achar que foste falta e foste pesado na balança. Em visão profética, a irmã Mate fala sobre isso. Porque quando Jesus estava voltando, ela viu pessoas pedindo as pedras para que caísse sobre elas. E ela falou: esse eu via em total agonia, mais do que os outros. Quem são esses? O anjo falou assim para ela: quem são esses? E por que está escrito nas vestes dessas pessoas, pesado foste na balança e achado foste falta? E o anjo fala para ela: esses eram os guardadores do sábado. Sabiam o que tinha que fazer, mas não fizeram. E agora lamentam profundamente, mas não há esperança nenhuma mais para esses. Termos. O amor de Cristo Jesus deve quebrar todos os sentimentos ruins do nosso coração, irmãos. Amém? Se o amor de Cristo Jesus ainda não te constrange a isso, nós estamos com um sério problema. Porque devemos. E aqui, irmãos, o cenáculo também é um lugar o quê? De reconciliação. Reconciliar é fácil? Sim ou não? O que vocês acham? É difícil, né? Por que, irmãos, reconciliar é fácil? Porque nós temos uma natureza horrível. A nossa natureza é ruim demais. E para que haja reconciliação, porque houve, nós vamos ler aqui, que houve reconciliação, mas para que haja reconciliação, é necessário o quê? Os passos. Você deve reconhecer
a sua natureza. Você tem que entender que tem que se negar. Você tem que entender que você precisa orar. E na oração Deus vai falar com você. E você vai agora se reconciliar. A primeira reconciliação é com quem? Com Deus. Pai, a oração do Pai Nosso. Perdoa nossas dívidas. Não é isso que a gente fala? Assim como nós perdoamos. Irmão, se você não faz isso, não ora o Pai Nosso. Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado. Tem que tomar cuidado com essa palavra. É necessário isso. Reconciliação. Não estou falando de igreja, não pense só em igreja. Às vezes, é necessário a reconciliação no nosso lar, com as nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos. Às vezes nós entendemos que estamos completamente certos e a pessoa do outro lado está completamente errada. É por isso que nós vamos julgar o nosso comportamento. Então, se eu tenho esse tipo de comportamento, é justificável. Mentira! Quem está te enganando sou eu, junto com o diabo. O seu comportamento tem que ser um comportamento o quê? Excelente. É de fácil? Não. Então aqui, abram suas Bíblias, irmãos. Lá em Atos capítulo 1, versículo 14. Olha o que diz aqui. Estamos chegando no final. Atos capítulo 1, versículo 14. Diz assim: todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com todos os irmãos dele. Quantas pessoas? Todos. Os 120 que estavam, sem tirar nenhum. Entrou todos. E todos se reconciliaram. Entraram no cenáculo. Entraram ou não entraram no cenáculo? Entraram no cenáculo. Fizeram o quê? Primeiramente se humilharam ao Senhor. Depois se perdoaram. Depois oraram juntos. Depois batismo do Espírito Santo. É uma escada. Não é orar junto para vir batismo do Espírito Santo sem reconciliação. Não é reconciliando com Deus sem orar junto, sem reconciliação. Não vem batismo. Então o que nós vamos fazer? Vamos deixar a reconciliação de lado e vamos partir para as estratégias para ganhar a alma lá fora. Está acontecendo? Está acontecendo isso? Muito pouco. A igreja, ela sai, não se humilha, não se reconcilia, há manchas ali. O sacrifício no Antigo Testamento tinha que ser com defeito ou com mancha. Era uma desonra se alguém levasse isso, não é? Mas o sacrifício tinha que ser o quê? Perfeito. Para sair, existe uma regra áurea com o poder do Espírito Santo, porque ele não vai vir. Então, primeiramente, reconhecer o que? No cenáculo, o seu estado miserável. Qual é o seu estado? Qual é o seu estado? Miserável. Quem falou isso foi quem? Jesus Cristo. Ele falou isso. O estado de Laodiceia, o período, é um estado miserável, pobre, cego, nu, mas está cheio de quê? De si. Reconhecer o estado, reconhecendo o estado miserável que se encontra, se humilha. Não sou digno. Renuncia. Faz as pazes com o irmão. Ora pelas pessoas que vão ser alcançadas e sai ali, irmãos. Façam isso, igreja. E você vai ver o poder
dos altos céus sendo derramado. Amém. Mas enquanto isso não acontece, é murro em ponta de faca. Porque a White ela fala aqui, deixando de lado todas as diferenças, todos os desabores, toda a discussão, eles se uniram intimamente. O céu se alegrou em poder derramar as riquezas da graça do Espírito. O que aconteceu? A espada do Espírito, afiada com poder e banhada com relâmpagos do céu, atravessou os corações de incrédulos. Milhares de pessoas foram convertidas em um só dia. Deus ele mudou? Não. Mas ele muda. Se você chegar no céu e conversar com as pessoas que fez parte do Pentecostes, e você falar para ela, olha, na minha época não aconteceu nada disso. A gente tinha divisões, tinha dissensões, mas a gente entendeu que só orando bastava. Aí veio o Espírito Santo. Com certeza eles vão falar, não é possível. Porque na minha época, a igreja primitiva foi diferente. A gente precisou reconhecer o nosso estado miserável, ruim, se humilhar aos pés do Senhor, buscar a face de Deus, e reconhecer que desse jeito a gente não ia chegar a lugar nenhum. Renunciar ao nosso erro. E ali o Espírito Santo fez uma obra. E ali nós nos reconciliamos um com o outro. Já não existia mais mal, já não existia mais rancor, já não existiam essas coisas que dividem, que o diabo gosta. E ali depois a gente começou a interceder pelos de fora. E saímos. Quando nós saímos, o lugar ficou cheio do poder do Espírito Santo. E a gente saiu com poder e autoridade. Como é que para vocês não forem assim? Não, mas nós fizemos muitas estratégias. Estratégia não ganha ninguém, não conversa com ninguém. O que ganha, o que conversa é o poder do Espírito Santo. É isso mesmo. É isso. É isso que nós precisamos fazer. Trabalho missionário. Fazer por fazer. Não adianta de nada. Sair da igreja para fora. E os demônios vão estar encostados no mundo. E falar assim, quem é essa pessoa para sair com um livro? Está cheio de rancor, cheio de mágoa no coração. Está saindo por sair. Não acontece isso no campo espiritual? Acontece isso. Nós precisamos de um reavivamento. Irmão White, ela fala que a maior necessidade da igreja não é dinheiro, não é estratégia, não é planejamento, por mais que seja importante, mas não é. A maior necessidade da igreja é o quê? Reavivamento. Para aqueles que são enfermeiros, conhecem um pouco, como se vai, um exemplo, eu estou aqui pregando. Para que um enfermeiro ou o SAMU vai chegar aqui até mim para me fazer reviver? Tem sentido isso? Eu estou vivo? Estou bem? Eu preciso de revivamento para quê? Para nada. Só precisa de revivamento quem está o quê? Morto, morrendo. Então a maior necessidade hoje das nossas igrejas mundial é reavivamento, é tratar com amor. E nós estamos batendo nessa tecla, irmãos. Nós estamos batendo nessa tecla, porque senão é tudo em vão. Vai ser tudo em vão. Se a maior necessidade da igreja é revivamento, então nós temos que reconhecer o nosso estado espiritualmente de moribundo. Estamos ruins. Estamos respirando por aparelho, espiritualmente falando. E assim a gente caminha, e assim a gente prega, e assim a gente louva, e assim a gente vai fazer programas, e assim a gente vai, e assim a gente vai caminhando. O Espírito Santo vai dizer, olha, entenda uma coisa, eu não divido a minha glória com ninguém.
Se vocês não mudarem, não adianta. Vocês não vão chegar a lugar nenhum. Somente aqueles que estão entendendo serão batizados pelo meu Espírito. E Deus deseja, nessa manhã, que todos nós venhamos entender isso. Que nós vamos reconhecer o nosso estado, fazer as pazes com Deus, fazer as pazes com nossos irmãos. Irmã Márcia, ela fala, no livro Eventos Finais, que o batismo do Espírito Santo só vai vir quando a maioria entender. Então, se não veio ainda, porque a maioria não está o quê? Entendendo. Ah, mas se são 100, tem que ser 51, 52, tem que entender isso, tem que ser a maioria. E Deus está dando oportunidade, Deus está insistindo, através do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo ou não temos? Temos, mas Ele deseja nos usar de uma forma que poderosa. O batismo do Espírito Santo, ele só vai potencializar aquilo que você está vivendo. Não é uma operação de mágica, todo mundo mudou, acabou, só outra pessoa. Não, é um estado de crescimento até chegar aquele momento. Foi o que aconteceu com os discípulos. Volta para Jerusalém, entra no cenáculo, começa a reconhecer. E o Espírito Santo de Deus ali começou a trabalhar, e eles entenderam. Houve reconciliação. Os seus pensamentos eram únicos. E é dessa forma, irmãos, que nós devemos o quê? Confiar em Deus e fazer a nossa parte. Eu conheci um síndico que ele tinha uma Harley Davidson. Eu falava assim, seu Herbert, era customizada, ele deixou do jeito dele, era a coisa mais linda. Ligava a moto aqui e você ouvia lá no final da rua o barulho. Enorme a Harley Davidson. Ele falou assim, Alex, eu não confio essa moto na mão de ninguém. Ela só tem um banco porque eu só ando e não tenho garupa. É minha. Eu gostava disso? É minha moto. Deixei como eu queria. Ninguém anda nela. Mas ele morreu. E com certeza tem pessoas que estão usufruindo dessa moto. Mas ele falava que ninguém andaria. Realmente, o tempo que eu trabalhei ali, anos e anos e anos, eu nunca vi ninguém montado naquela moto. Nem os seus amigos mais íntimos. Não. O que eu estou querendo dizer? Ele não confiava a moto dele na mão de ninguém. Você acredita que do jeito que nós estamos hoje, Deus vai confiar o poder pleno do Espírito Santo sobre nós? Vem, Marcelo. É uma pergunta, né? Mas, irmão, a gente vai ter que ser perfeito? Perfeito não. Perfeito só quando Jesus voltar. Mas Deus deseja hoje ver um estado de crescimento. Continua dando justificação para não crescer, que os termos também um dia vão chegar até você. Então não podemos dar desculpa. Esse negócio de esperar as pessoas melhorarem para melhorar, isso é loucura, isso. Isso não existe. A gente tem que melhorar porque nós reconhecemos que o sacrifício de Cristo é suficiente em nossas vidas. E nós amamos Cristo e queremos terminar a obra. Porque quantos anos mais você deseja ficar aqui? Então, essa mensagem é para que você primeiramente faça as pazes com Jesus Cristo. E faça as pazes com as pessoas também. Eu aprendi uma coisa nesse ministério que Deus me confiou. Para você reconciliar com alguém, irmão, esquece esse negócio de tentar justificar o seu posicionamento. Sabe como é que se reconcilia com alguém? Quem é que sabe como se reconcilia com alguém? Ninguém sabe como se reconcilia? Como se reconcilia com alguém? Alguém sabe? Pá! Pum! Você me perdoa pelo que eu fiz? Isso é reconciliação pura. Acabou. Daqui para frente.
sabor. É ou não é isso? Tenta fazer o contrário para se reconciliar. Ah, eu vou me reconciliar com meu marido. Começa a contar um montão de história até chegar o quê? O momento. Aí, irmão, o negócio já entornou o caldo. Ou o marido vai pedir perdão à esposa, mas conta a história até chegar aquele momento. Também já era. Ou um irmão, ou um amigo, reconciliação. Ou com o marido, reconciliação é pum. Acabou. Faz oração daqui para frente. É tudo que o diabo não quer. Então o meu desejo, e mais ainda, Senhor, e que é nesta manhã de sábado, você se reconcilie de verdade com o Senhor. Entenda qual é o seu estado, a sua natureza, se humilhe aos pés do Senhor. E se tiver pessoas para que você possa se reconciliar, se reconcilie. Mas, irmão Alex, se a pessoa não quiser me ouvir, é ela com Deus. Você fez a sua parte. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque vocês estão vendo aqui que na pregação do Evangelho foi necessária reconciliação. Não existia mais diferença. Eu fecho aqui, irmãos, com essa passagem, para logo depois a gente ter louvor aqui. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Versículo 46 e 47. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, eles faziam só isso. O que acontecia? Enquanto isso, essa obra não é sua, é do Senhor. Enquanto isso, acrescentava no Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Olha isso. Quem acrescentava? Quem convencia? Quem convertia? Quem trazia? É o Senhor. Ele só desejava ver o quê? Uma unidade. Juntos, partindo pão, selados. Agora era diferente. Ninguém era melhor que ninguém. Partindo pão. O povo tinha uma grande simpatia pelos irmãos. O povo tinha. Deus fez, trabalhou no coração, através do Espírito Santo, que o povo começou a ter uma admiração. E ouvia aquelas pessoas. E Deus acrescentava mais e mais, mais e mais, mais e mais. Porque se tornaram corteses, amorosos. Um dos frutos do Espírito Santo é o quê? Bondade. Atos de bondade. Para quem? Irmão Alex, para quem é bom comigo? Da onde você tirou isso? Para quem é paciente comigo? Não. Atos de bondade para quem não é bom com você. Jesus Cristo teve atos de bondade. Qual foi o maior ato de bondade? Cruz. Você lembra? Por pessoas boas? Por pessoas boas. É isso. Se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. As coisas antigas se passaram. E eis que serão novas. Vou chamar aqui o irmão para cantar. Depois a gente faz a oração final. Gálatas 2:20 diz assim: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Que nós possamos negar o nosso eu e deixar que Cristo reine no nosso coração e na nossa vida. Amém? Outra vez.
que eu fizer por ti, tudo que tentar cumprir, toda lei que eu seguir, não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por teu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus, sou teu. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que eu sou, refaze outra vez, e sentir teu coração pulsando junto ao meu, morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti, e que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Irmãos, quero fazer um apelo aqui um pouco diferente. Não é para todos, não. Mas é um apelo. Você precisa, pense aí, se reconciliar com alguém? Pense primeiro. Se você precisa se reconciliar com alguém, eu quero orar por você. De repente você precisa, de repente tem pessoas, todas as pessoas aqui, só que, mas no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, se você tem pessoas que você deseja se reconciliar, eu quero te convidar para que você venha até aqui, para te fazer uma oração. Porque às vezes, irmãos, a gente acredita que Deus aceita o nosso comportamento. Nós precisamos fazer a nossa parte, né? Se reconciliar com Deus, se reconciliar com pessoas, sabe, irmãos? Jesus Cristo me reconciliou o céu, a terra com o céu, e o céu com a terra. E talvez no nosso coração a gente entenda que estamos com o coração livre. É o maior erro de todos. Talvez se vocês entendessem o que eu estou falando, toda a igreja estaria aqui. Porque quando você entende que está bom do jeito que está, não precisa me reconciliar. A primeira pessoa que você precisa se reconciliar é Jesus Cristo. É por isso que todos deveriam estar aqui. Jesus Cristo. Será que hoje eu não preciso me reconciliar com Jesus? Eu preciso. E me reconciliando uma vez com Jesus Cristo,
Tem pessoas também que eu preciso me reconciliar. Como eu falei para você aqui, Jesus está voltando. Amém. Isso aqui não é um apelo emotivo, não, moço. Não tem nada a ver de emoção aqui. Tem a ver com a realidade da igreja, mundialmente falando. Porque nós estamos tentando de tudo para ganhar pessoas lá fora. E o retorno é bem pouquinho. Sair para fazer o trabalho missionário é retorno com as mãos cheias de feixes, ou não? Mas, irmão Alex, o senhor não está entendendo. Pessoas me machucaram, pessoas me feriram, pessoas me abandonaram. Como que pessoas me traíram? Como que eu vou reconciliar? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém. É simples assim. É o que Deus deseja. Antes do batismo do Espírito Santo, eles precisavam se reconciliar com o céu. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e reconhecer o seu estado e entender claramente que precisa de mim, eu abrirei as portas do céu, derramarei sobre vós as bênçãos sem medida. Às vezes, por um problema que está aqui no nosso coração, nós estamos recebendo de Deus providência, não bênção. Bênção é outra coisa. Providência é uma coisa, bênção é outra. E muitas das vezes nós mesmos estamos trazendo para a nossa vida a retenção das bênçãos sobre a nossa vida, pelo nosso comportamento, pelos nossos pensamentos. Nós temos que ter muito cuidado. Deus não deseja somente dar providências. Deus deseja derramar as ricas bênçãos sobre ele. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrirei as portas do céu, as janelas do céu, e não derramarei sobre vós as bênçãos sem medidas. Não é em si dízimo que está falando aqui, é o nosso coração. Às vezes nós podemos estar com o coração egoísta, às vezes nós estamos com o coração ferido e não queremos que o Espírito Santo cure. Muitas das vezes nós mesmos, com os paracarpos do nosso eu, arrancamos da nossa pele o tratamento e nos machucamos de novo, e de novo, e de novo, e aquela ferida nunca sara. Mais treinamentos, igreja, mais capacitação, mais estratégia para ganhar almas, isso nunca vai acontecer. Nunca. A igreja precisa se curar. E quem traz a cura é o Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor, já passou da hora da igreja entender qual é o seu estado e parar de justificar o seu comportamento. Amém. Que haja na nossa vida reconciliação com o céu e também com a terra. Amém. Com o céu, através dos nossos pecados, que ofende ao Senhor, e pedir perdão por isso. Com a terra, através das mágoas e ressentimentos que temos aqui no nosso coração contra pessoas. Pai, se nosso coração não estiver limpo, bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Não tem como estar com o coração impuro e ver a glória do Senhor. Estevão, ele contemplou, Senhor, a tua face. Amém. E a face de Jesus, porque naquele momento que ele estava sendo morto, literalmente tomando pedrada no seu corpo, na sua cabeça, sangrando, Senhor, ele falou: Senhor, não coloque o que eles estão fazendo, o pecado que eles estão cometendo, de me matar, não coloque isso na vida deles, Senhor. Pelo contrário, tenha misericórdia de cada um deles, Pai. Aí ele viu a tua glória.
E ali, Senhor, não há de fala, que impactou o coração de São. Ó, Senhor, quantas pessoas aí fora precisam ver Cristo em nós, e muitas das vezes não está vendo nada. Mas nós estamos preocupados aqui na igreja com muitas coisas, mas fazendo aquilo que o Senhor deseja. Queremos que pessoas venham até nós, porque eu me senti ofendido e magoado. Se não vier até mim, não vai acontecer nada. Aonde isso, Senhor, que é cristianismo? E a gente fala assim para o Senhor, eu preciso que o Senhor respeite o meu tempo. Ó, Senhor, tem misericórdia de nós. Que hoje, em nossos corações, venha ecoar aquela frase tão impactante que Jesus falou na cruz. Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Jesus Cristo, Ele teve que abrir a mão de tudo para nos salvar. E hoje, Senhor, não estamos querendo abrir mão de nada para morar no céu. Os nossos sentimentos e refletimentos. Nos ajude, por favor. Nos mostre hoje o nosso estado, para que possamos nos humilhar aos teus pés, para que possamos pedir perdão ao Senhor. Esse é o caso também para os nossos irmãos. Por essas bênçãos pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Então todos, dê um abraço no seu irmão do seu lado aí, e um feliz sábado. Os membros da igreja voltam depois, nós vamos ter um momento aqui de leitura.